Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Luciana Marinho, professora de AFO, Finanças Públicas, Orçamento Público, que no final vai ser a mesma coisa, tá? Mas qual o motivo deste vídeo? Eu fiquei devendo para vocês para a gente falar um pouquinho sobre as alterações na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, tivemos alterações. Avisei para vocês lá no meu Instagram, no meu Telegram, coloquei alguns esqueminhas para vocês, tal. Só que vocês ficaram ali com uma dúvida, sem entender alguma coisa, e a gente vai comentar justamente a partir de agora sobre o que foram essas alterações. E principalmente, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre não só essas alterações, mas como elas partem de demonstrativos da própria LDO, vamos falar um pouquinho desses demonstrativos, vamos falar um pouquinho de LDO. Como é que funciona essa dinâmica de atribuições da LDO na Constituição, ligando isso para a Lei de Responsabilidade Fiscal? Como funciona isso na prática, para que vocês possam entender melhor. Eu não vou jogar aqui somente os demonstrativos para vocês e dizer, olha, mudou assim para a União, mudou assim para os estados, porque vocês vão acabar não entendendo e muitas vezes vocês nem entendem esses demonstrativos. Então essa aula tem dois focos, é falar das alterações e explicar para vocês cada um desses demonstrativos detalhe por detalhe, tá bom? Espero que vocês gostem muito dessa aula, tá? No mais, é isso. A gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre LDO. E eu já inicio falando sobre LDO na Constituição. Ah, professora, mas eu sei o que é LDO na Constituição. Vocês vão entender por quê. Vou fazer uma ligação em relação à LDO da Constituição com a Lei de Responsabilidade Fiscal para a gente ter um raciocínio bem feitinho em relação a esses demonstrativos, tá bom? No mais é isso, muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse canal. Então vamos lá sem perder muito tempo. Pessoal, já estou dizendo, tá chovendo. Eu não sei se a zoada da chuva vai atrapalhar um pouquinho o vídeo, mas eu espero que não, que esteja tudo ok. Vai dar tudo certo, viu? Vamos colocar na tela e ver essas alterações? Vamos lá. Primeira coisa, nós tivemos aí alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa alteração aconteceu por meio da Lei Complementar 200 de 2023. Professora, que lei foi essa? Ano passado, acho que vocês viram na imprensa se discutindo muito sobre o arcabouço fiscal. Então se falava em regime fiscal sustentável, arcabouço fiscal do novo governo, enfim, foi esta lei que mudou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela foi, na verdade, publicada no dia 31 de agosto de 2023, só que os efeitos dela para a LRF veio a partir de janeiro desse ano. Então a mudança veio a surpresinha de janeiro mesmo deste ano, por isso que é coisinha nova para vocês aqui, tá? Mas como eu falei para vocês, vamos ver a LDO dentro da Constituição, vamos ver os demonstrativos da LRF e depois a gente vai falar sobre as alterações, tá bom? Recapitulando, vamos lá. Constituição. O que vocês sabem sobre a LDO na Constituição? Que, na verdade, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai compreender as metas e prioridades da administração pública federal. Eu quero que vocês fixem nessa palavra metas. Então, fiquem ali ligados nessa palavrinha metas, tá? Outra coisa que eu quero que vocês percebam. A Constituição também fala que a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai tratar da política fiscal e as respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. Essas duas competências constitucionais para a LDO, eu quero que vocês se liguem nela, tá? A partir de agora. Aí nós sabemos que a LDO orienta a elaboração da LOA, trata sobre alterações na legislação tributária, eu explico isso em outros vídeos, e também na política da aplicação de agências oficiais de fomento, como o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, enfim, os bancos de fomentos do país. Ok. Pessoal, essas metas aqui, se vocês tiverem a curiosidade de abrir uma LDO, e eu até sugiro que vocês abram uma LDO para vocês verem a experiência de ter uma LDO, vocês vão ver que no artigo 2º da LDO, todo ano tem uma LDO, né? Tem a LDO de 2023, LDO de 2024, LDO de 2022, cada uma delas tem uma LDO.
Se você abrir, você vai ver o seguinte, vai começar com metas e prioridades. E a gente sabe que essas metas e prioridades é meio que dando um recorte para os programas do PPA. Então, o PPA diz o seguinte, eu vou gastar tanto, vou fazer esses programas tal, só que vem as metas e diz o seguinte, eu oriento a elaboração da LOA. Então, não é de qualquer jeito que essas metas, que esse dinheiro vai ser gasto, não. A gente vai dividir isso a cada ano. Então, essa meta é o que nós chamamos de meta de resultado primário, ou seja, uma meta fiscal. Vocês já ouviram, acho que vocês já ouviram muito a imprensa falar sobre as metas do governo, meta zero, vamos ter superávit, vamos ter déficit de metas fiscais. Lembra daquelas metas que citam, que diz, a meta para esse ano vai ser tanto, vai ser X. Vamos ter uma meta de superávit, vamos ter uma meta de déficit tanto. O que é essa meta? Essa meta é uma autorização, e essa autorização está na LDO. E é dizendo o seguinte, LOA, tu vai fazer toda a arrecadação da receita e tu vai fazer a fixação das tuas despesas. Só que não pode ultrapassar essa meta. Então, existe uma meta fiscal, uma meta que limita a cada ano o que vai ser gasto pelo governo. Essa meta ela é importante, por quê? Porque ela traz um parâmetro para a sociedade, traz um parâmetro para as instituições financeiras, enfim, para os agentes econômicos, dizendo o seguinte, olha, eu, Brasil, eu, governo, eu estou fazendo uma meta fiscal para o ano, para que ela seja cumprida, dizendo que eu me preocupo com a questão fiscal, principalmente para a sustentabilidade da dívida pública. Então, tudo que a gente falar de metas fiscais tem uma preocupação única, ou seja, uma preocupação principal, não é nem única, principal, que é justamente a sustentabilidade da dívida pública. Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Então, essa meta, que é uma meta para o ano, se vocês abrirem a LDO, vocês vão ver que vamos ter uma meta que a LOA vai ter que ser cumprida, é uma meta fiscal, tá? Então, nós temos aqui uma meta fiscal, que é o tanto X que pode ser gasto para aquele ano. E lembrando que essa LDO, ela trata de política fiscal, ou seja, tudo que envolve os agregados de uma política fiscal, vai conter na LDO com uma preocupação com a trajetória sustentável da dívida pública. Pessoal, aqui é um recorte que eu estou fazendo da LDO, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre LRF agora. E o recorte, eu nem vou comentar sobre as outras, que em outras aulas a gente comenta, orienta a elaboração da LOA, pega ali as principais coisas e LOA, você vai fazer isso, tal, organiza a LOA, enfim, tem toda uma organização, tal, que a LDO faz. Mas eu quero que vocês peguem só esse recorte, tá? Metas, são as metas fiscais para o ano, tá? Vocês vão pegar que ela se preocupa com a trajetória da dívida pública. Pronto. Vocês pegaram isso onde? Na Constituição. Vamos lá ver aqui o artigo. Artigo 65, parágrafo 2º da Constituição de 88. Então, isso aqui, pessoal, nós não estamos ainda na LRF, nós estamos na Constituição. Aqui eu trago para vocês o documento da LDO. Aí lá vai ter, por exemplo, como eu falei para vocês, no artigo 2º, vai falar das metas e prioridades. Aí, se vocês olharem no próximo artigo, nós vamos ter, por exemplo, a estrutura da LOA. Então, ela vai dizer, por exemplo, o que é uma unidade orçamentária, o que é uma meta física, o que é um produto, o que é um projeto, enfim, vai falar sobre tudo isso aqui. Políticas oficiais de fomento. Então, essa lei, ela vai destrinchar tudo que envolve a dinâmica da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, das competências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas um dos primeiros artigos é justamente essa meta que eu estou falando com vocês. Ela vai trazer que a elaboração do projeto de LOA, ou seja, o PLOA, essa primeira meta, ela precisa ser executada de forma compatível com a meta de resultado primário. Meta de resultado primário. Inclusive, nós temos na LDO de 2023 que essa meta ia ser 0.
E essa meta de resultado primário, ela envolve dois tipos de orçamento na LOA, que é justamente o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Então, nós temos uma meta de resultado primário que envolve o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Agora, guarda isso. Isso é LDO, é o documento da LDO. Isso é algo que a própria Constituição já cita, mas agora a gente vai para as atribuições da LDO na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que eu quero que vocês saibam em relação a essas atribuições? Vamos rapidamente falar cada uma delas. Onde é que está na LRF? Lá no artigo 4º, tá? Artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal vai falar justamente sobre essas novas atribuições para a LDO. E a primeira é o seguinte, olha, a LDO vai ter que dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Pessoal, quando a gente fala de equilíbrio entre receitas e despesas, é dizer o seguinte, olha, a LDO vai ter que trazer a situação em que a receita e a despesa ela vai ser equilibrada. Então, ela vai trazer regras que envolvam esse equilíbrio entre receita e despesa. Ok, isso daqui a gente sabe que a LOA precisa ser equilibrada e a LDO, como orienta a elaboração da LOA, tem que trazer essas regras aqui. Além disso, ela vai dispor sobre critérios e formas de limitação de empenho, que tem muito a ver com equilíbrio, tá? Por quê? Porque a limitação de empenho ela acontece quando a arrecadação é pouca, ou seja, eu tive a frustração de arrecadação. Se a arrecadação for menor do que eu tinha estimado, obviamente eu vou ter que diminuir os meus gastos. Se eu vou diminuir meus gastos, como é que eu vou fazer isso? Por meio de limitação de empenho. E quando é que eu verifico isso? A cada bimestre, pessoal. A cada bimestre nós temos ali verificando a arrecadação das receitas. Se a arrecadação da receita não for compatível com a estimativa, ou seja, se nós tivermos frustração de arrecadação, aí a galera tem que fazer limitação de empenho, que é o que nós chamamos de contingenciamento também. Quem faz isso? O Poder Executivo. Quem faz limitação de empenho? O Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, todo mundo vai fazer limitação de empenho, tá? Por quê? Porque nós tivemos frustração de arrecadação, ou seja, tivemos arrecadação menor do que se tinha estimado. Obviamente que para se ter um equilíbrio entre receita e despesa, eu preciso, então, se eu tive uma diminuição da minha receita, eu preciso também ter uma diminuição das minhas despesas, ok? Por isso que eu tenho que ter essa questão da limitação de empenho. Quem vai trazer as regras do jogo? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem fala isso? Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Vamos lá. Aí também temos outra atribuição da LDO, que é trazer normas relativas ao controle de custo e também a avaliação dos resultados daqueles programas que são financiados com recursos do orçamento. Mais uma vez, buscando um certo equilíbrio, buscando uma certa contenção, uma certa gestão das contas públicas, nós temos que ter controle dos custos e avaliação dos resultados com aqueles programas que são financiados na LOA, ok? Então, quem vai trazer a regra do jogo? LDO também. E, por fim, nós temos condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas. O que seria isso? Nós sabemos que o ente público, muitas vezes, ele não executa uma política pública, ele repassa isso para um outro ente ou para uma entidade privada. Por exemplo, ele pode muito bem dizer o seguinte, olha, eu não vou fazer essa escola, eu não vou fazer, por exemplo, esse hospital, e eu passo isso, eu não vou fazer aquela ponte, eu passo isso para um estado, município, enfim. Ele pode passar esse recurso. Só que quem vai trazer as condições, as exigências para esse ente transferidor, quem vai trazer é a LDO. Ela vai dizer como é que vai se dar, quais são as regras do jogo em relação a essas condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, ok? Agora vem a parte interessante. Aqui a gente já começa a ver o que é que realmente vai mudar, aliás, mudar não, na verdade, incluir, porque nós não tivemos uma alteração, tipo assim, deixou de existir um dispositivo. Não.
a gente só teve inclusão, tá? Então, tudo que valia antes está valendo ainda e a gente só teve inclusão de mais coisa para se fazer. Mas eu quero que vocês gravem aquilo que eu falei para vocês. Metas de resultado primário, tá? E decorem também aquela questão da trajetória da dívida pública lá na Constituição. Agora vamos trazer isso para cá, tá? Vamos lá. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai possuir um anexo muito importante, que é o anexo de metas fiscais. Pessoal, esse anexo é um dos anexos mais importantes da LDO. É nesse anexo que nós vamos ter as metas anuais. Lembra que eu falei para vocês que cada ano nós temos metas fiscais, metas anuais, metas a serem cumpridas, que pode ser superávit ou déficit, que são aquelas metas que precisam ser alcançadas dentro do exercício financeiro, ou seja, a LOA precisa obedecer? Então, o anexo de metas fiscais vai tratar dessas metas anuais. E vai dizer mais, vai dizer o seguinte, olha, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será estabelecido metas anuais em valores correntes e constantes. Professor, eu nunca entendi essa questão de correntes e constantes. Pessoal, é o seguinte, falou em corrente, vocês têm que lembrar que aqui é o valor do ano, sabe? O que vai ser, por exemplo, a meta do ano em valor corrente é aquilo que realmente vai ser gasto com a inflação do ano. O valor constante é quando eu tiro a inflação, ou seja, eu tiro o efeito de uma inflação, de uma deflação, e aqui eu vou ter um indicador, um termômetro de quanto, por exemplo, eu estou tendo realmente de uma meta que cresceu ou não, para fazer comparativos com outras metas, enfim. É importante para a gente tirar esse efeito da inflação e ver como é que está o crescimento e a retração dessas questões fiscais. Mas só o que vocês precisam saber valores correntes envolve a inflação do ano e valores constantes a gente vai tirar essa inflação, ok? Além disso, ele diz o seguinte, que o anexo de metas fiscais, além de ser em valores correntes e constantes, ele envolve assunto, ou seja, relativo à receita, ou seja, ele vai conter regras para as receitas, para as despesas, resultado nominal e resultado primário. E o montante da dívida pública de novo aqui. Aí nós temos que lembrar, o que são metas fiscais mesmo? São resultados a serem alcançados, então esses resultados eles precisam ser alcançados pela LOA na execução do orçamento, tá? Visando o quê, pessoal? Visando um certo equilíbrio na trajetória da dívida pública. Então, tudo isso que eu estou falando é sempre uma preocupação com a dívida pública, tá? Então, quando nós falarmos de metas fiscais, nós temos que lembrar que é um resultado a ser alcançado para as variáveis fiscais, e as variáveis são receitas, despesas, resultado nominal, resultado primário, montante da dívida pública, para manter a trajetória da dívida pública no nível sustentável. Então, quando a gente fala de meta fiscal, é justamente esse o objetivo de uma meta fiscal, ok? Quando a gente fala de resultado nominal, aí nós temos que lembrar que o resultado nominal seria aquele resultado total do exercício. Então, eu considero tudo, ou seja, tanto os juros da dívida, tudo está dentro do resultado nominal. O resultado primário é aquele em que eu vou tirar o efeito dos juros da dívida líquida. Ou seja, eu vou tirar os juros do resultado primário. E por que o resultado primário é o mais citado? A gente fala de déficit primário, superávit primário. Por que esse resultado primário é o principal? É porque, pessoal, quando eu tiro o efeito dos juros, isso mostra o meu esforço fiscal de pagar a dívida pública. Mais uma vez, nós temos uma preocupação aqui com quem? Com a dívida pública. Então, quando eu tiro os juros, ou seja, quando eu vejo um resultado primário, uma receita primária, menos uma despesa primária, sem tirando o efeito dos juros, eu estou me preocupando com o meu esforço fiscal, ou seja, o quanto eu arrecado, tirando esse efeito dos juros, tirando as operações de crédito, tirando tudo isso,
para ver como é que eu vou pagar a dívida pública. Então, é minha capacidade de arrecadação para pagar a dívida pública. E é por isso que eu tenho que ter esse termômetro, que é esse termômetro do resultado fiscal. E é por isso que todo ano nós temos uma meta de resultado fiscal. E essa meta de resultado fiscal primário, ela está lá num dos primeiros artigos da LDO. Então, é o principal, o resultado primário é o principal para a gente ter esse comparativo em relação a pagar a dívida pública, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, é isso. Anexo de metas fiscais, ela traz todas as questões que envolvem receitas, despesas, resultado nominal, que é o resultado do exercício junto com os juros, resultado primário, que é o resultado do exercício, mas sem os juros e o montante da dívida pública. E continua a LRF dizendo que isso é para o exercício de referência mais os 2 exercícios seguintes. Ok, mas continua a nossa LRF dizendo o seguinte, olha, a gente falou do anexo de metas fiscais, então a gente sabe que existe um anexo chamado anexo de metas fiscais. Mas além do anexo de metas fiscais, ainda nós vamos ter outros demonstrativos. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que um dos demonstrativos é o próprio anexo de metas fiscais, ou seja, as metas anuais. Mas além desse anexo de metas fiscais, nós temos outros demonstrativos. Isso está lá no artigo 4º, no parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? E quais são esses demonstrativos? Só para a gente citar, que a gente não está na mudança ainda, tá, pessoal? O que eu estou falando de vocês aqui é Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu estou só simplesmente explicando para vocês as atribuições da LDO dentro da LRF, ok? A gente ainda vai falar sobre as alterações. Então, vamos lá rapidamente para a gente recapitular quais são esses demonstrativos. O primeiro demonstrativo, além do anexo de metas fiscais, é um demonstrativo que vai trazer a avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Então, aqui, esse demonstrativo, ele se preocupa com o seguinte, olha, eu sei que eu tenho uma meta fiscal para esse ano, mas eu preciso saber se no ano anterior eu cumpri a meta fiscal. Então, esse demonstrativo só vai mostrar que se eu cumpri ou não a meta fiscal do ano anterior. Então, é pegar como se fosse, eu tenho uma meta para esse ano que a LOA precisa cumprir durante a execução do orçamento, mas eu preciso ver a meta do ano anterior. Então, esse demonstrativo vai tratar sobre isso, ok? Então, é isso. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do ano anterior, ver se realmente cumpriu a questão do superávit, déficit, enfim, aquilo que foi proposto na LDO antiga. Aí nós temos um outro demonstrativo que são as metas atuais, ou seja, eu vou pegar essas metas anuais, essas que eu estou fazendo aqui, ok? Mas nesse demonstrativo eu não vou falar só dessas metas, eu vou trazer a memória e metodologia de cálculo. Então aqui eu trago a memória e a metodologia, de cálculo, ok? Então, percebam que nesse demonstrativo aqui, eu não vou falar só das metas anuais, eu vou falar, na verdade, da memória e metodologia de cálculo que vai justificar o resultado que você está pretendendo. E, além disso, eu vou ter que comparar essa meta atual, essa meta anual, essa meta fiscal que a LDO está propondo. Vou comparar isso também com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, ou seja, vou verificar como é que está a consistência, se a metodologia e a memória de cálculo, ela segue também a mesma metodologia e memória de cálculo dos 3 exercícios anteriores, vou verificar a consistência com a política econômica nacional, tudo isso vai ser verificado nesse demonstrativo aqui. Então, é pegar as metas fiscais atuais e tirar a memória de cálculo, a metodologia, comparar com a memória de cálculo e metodologia das antigas, 3 anteriores, e verificar se está compatível com a política econômica nacional. Ok? Aí nós temos o outro demonstrativo que vai falar sobre a evolução do patrimônio líquido. O que seria isso? Verificar, por exemplo, com as vendas de ativos, as vendas de patrimônio público, eu vou olhar a origem daquele recurso,
como foi que eu apliquei aqueles recursos com alienação de ativo. Então, a preocupação desse demonstrativo é ver o seguinte, olha, eu vendi uma empresa pública, eu vendi um patrimônio, algo muito irrelevante, uma empresa pública, vamos dizer assim, e eu tenho que ver com o que eu gastei. Então, é olhar para a origem e aplicação de recurso. Esse demonstrativo é basicamente isso, é verificar as alienações, as vendas de imóveis públicos e como ela foi gasto aquele dinheiro, para que não tenha, por exemplo, gastos desnecessários com despesas correntes. Então, é por isso que a LDO vai ter um demonstrativo específico sobre isso também, ok? Vamos lá. Aí nós temos um outro demonstrativo, ainda no artigo 4º, no parágrafo 2º, que diz o seguinte, olha, o demonstrativo de avaliação da situação financeira e atuarial, ou seja, previdência, regime próprio de previdência, regime geral de previdência, os fundos que envolvem esses regimes, todos eles vão ser avaliados. A situação vai ser avaliada onde? Num demonstrativo específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aí nós temos um outro demonstrativo, que é a estimativa e compensação das renúncias de receitas. Pessoal, nós sabemos que renúncia de receita, ou seja, deixar de arrecadar um determinado tributo, tem regras a ser cumpridas e essas regras estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se vocês pegarem ali a partir do artigo 11 da LRF, vocês vão ver como é que funciona essa questão da renúncia de receita, ok? E o que esse demonstrativo vai fazer? Esse demonstrativo ele vai mostrar, só colocando aqui para vocês, a estimativa, o quanto de renúncia de receita eu vou ter, as medidas de compensação, porque se eu vou deixar de fazer uma arrecadação de um tributo, obviamente eu vou ter que arrecadar outra coisa, aumentar outra receita para que eu possa ter um equilíbrio. Lembra que lei de responsabilidade é equilíbrio das contas públicas. Se eu deixo de arrecadar uma receita, eu tenho que aumentar uma outra receita. Então, como é que está essa medida de compensação? Para não deixar a coisa solta, a gente tem que justificar isso num demonstrativo específico na LDO. E é justamente esse demonstrativo que a LRF fala aqui. Lembra que a LRF se preocupa com o equilíbrio das contas públicas, ok? Então, vamos lá. Aí nós temos um outro demonstrativo, que é um demonstrativo que trata sobre a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Que despesas são essas? São despesas que passam de 2 exercícios financeiros, ou seja, são despesas, artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal vai falar o conceito, são despesas correntes, derivadas de lei, medida provisória, ato administrativo normativo, que vai fixar para o ente uma obrigação legal superior a 2 exercícios financeiros. Em outras palavras, despesa com pessoal. Digamos que nós criamos um cargo, vamos chamar mais gente em concurso público, tudo isso é despesa obrigatória de caráter continuado. Acontece que, para chamarem vocês num concurso público, para criar mais cargos públicos, que vai impactar o orçamento de forma permanente, eu preciso cumprir requisitos e eu preciso também ter medidas de compensação. E é por isso que vai existir um demonstrativo na LDO para também orientar, trazer essas medidas de compensação, trazer todas essas questões para que tenha um controle dessa despesa obrigatória de caráter continuado, ok? Então, existe um demonstrativo e esse demonstrativo vai trazer as estimativas de compensação também da margem de expansão, ou seja, o quanto vai crescer dentro do ente federado em relação às despesas obrigatórias de caráter continuado, ok? Agora, pessoal, falamos do que já existia. Em regra, vocês que já são concurseiros antigos, já estudaram até aqui. O que eu vou falar a partir de agora são as alterações, tá? Não mudou muita coisa não, só tivemos aí acréscimos. Então, tudo que eu falei aqui é válido, ainda está valendo. O que nós vamos ter é um plus. Então, vamos falar desses plus agora? Bom, vamos lá. A novidade é que o regime fiscal sustentável, a lei complementar 200 de 2023, também trouxe o que nós chamamos de quadro demonstrativo do cálculo da meta de resultado primário, tanto valendo para a União, para o Estado, DF e município. O que seria isso, pessoal?
Aqui é um quadro que vai trazer um cálculo da meta de resultado primário. Então, o que nós temos nesse novo demonstrativo é somente um cálculo da meta de resultado primário para o ano, ou seja, para aquele ano que está valendo, e para os dois exercícios, e valendo também para os dois exercícios anteriores e também para o que se refere à lei de diretrizes orçamentárias. A gente vai ver já já isso. Mas vamos lá. Esse quadro demonstrativo vai falar sobre a meta de resultado primário, ok? E dentro desse cálculo, ele vai ter que evidenciar os principais agregados, ou seja, falar sobre receita, falar sobre despesa, tá? Trazer no cálculo como foi feito os cálculos da receita, como foi feito os cálculos da despesa. Também nesse demonstrativo, ele vai pegar e comparar esses valores, porque aqui nós estamos falando de valores, tá? Nós estamos falando de um cálculo, ou seja, um cálculo que vai ser feito para mostrar a meta de resultado primário, tanto do ano como também de outros exercícios. Desculpa, pessoal, que eu tô meio gripada. E vai fazer o seguinte. Ele vai fazer esse cálculo para a receita, para a despesa, vai comparar com os valores programados para o exercício. Digamos que eu tenho aqui o valor programado para o exercício de 2023. Então, ele vai pegar esse cálculo aqui, verificar em 2023 tudo que foi feito. Ele também vai verificar esse cálculo para também os dois exercícios anteriores. Então, aqui tem os dois exercícios anteriores, ou seja, seria 2022, 2021, 2021, tá? Então, ele vai verificar não só os de 2023, esse cálculo, vai verificar 2022, 2021 e também vai verificar a estimativa para o exercício a que se refere a LDO, digamos que é a LDO de 2024. Então, ele vai fazer uma verificação desse cálculo para o exercício em que vale aquela LDO, que é de 2024. Além disso, ele também vai olhar para o futuro, ou seja, fazer algumas estimativas para os subsequentes, ou seja, como é que vai se comportar essas metas de resultados primários para o futuro. Percebam que aqui é simplesmente para verificar o seguinte, olha, eu estou fazendo o comparativo dos cálculos entre receitas primárias e despesas primárias, voltando isso para o passado, ou seja, para os dois exercícios anteriores, olhando também o ano de referência, olhando o ano da LDO e também para os subsequentes. Aqui é só para ver consistência, pessoal, comparando esses cálculos para a gente ter uma consistência desse resultado primário. Mais uma vez, tentando deixar tudo bem concatenado em relação a essas memórias, ok? Para que se tenha o quê? Para que se tenha um controle maior da dívida pública, beleza? Mas nós temos mais coisa para lá. Aqui vale para quem? Aqui vale para a União, Estado, DF e município. Então, todo mundo a gente vai aplicar esse quadro demonstrativo. Uma outra novidade, pessoal, e essa aqui é só para a União, tá? Então, tudo que eu falei até agora vale para União, Estado, DF e município, tá? Para todo mundo. Até agora, todos os demonstrativos que a gente falou vale para União, Estado, DF e município. A partir de agora vai valer só para a União. E o que é que nós temos de demonstrativos novos para a União? Vamos lá. Além do que a gente já viu, para a União nós temos que ter também um anexo de metas fiscais, vai conter metas anuais para o exercício em que se referia, ou seja, as metas anuais que ela já verifica, só que para a União vai valer tanto para o exercício que se referir mais os 3 seguintes. Nós temos que lembrar que as metas anuais geralmente o exercício que se referir e os 2 seguintes, né? Agora, para a União, nós temos que ter uma preocupação maior com a dívida pública. Então, vai ser tanto para o exercício que se referir, como também para os 3 exercícios seguintes. Olha só, metas anuais para o exercício a que se referir e para os 3 seguintes, como objetivo de quê? Garantir a sustentabilidade da trajetória da dívida pública. Então, há uma preocupação maior com a União de se cumprir a questão da sustentabilidade da dívida pública. E aqui vai aumentar, pessoal,
3 exercícios seguintes, ou seja, não vai ser só 2, como se aplicava muito em relação às metas anuais antigas. Agora, para a União vai ser tanto as metas anuais, como também para os 3 seguintes, porque tem essa preocupação maior com a dívida pública aqui. Um outro demonstrativo que nós vamos ter é o marco fiscal de médio prazo. O que seria esse marco fiscal de médio prazo? Na verdade, são projeções dos principais agregados fiscais, e quando eu falo agregados fiscais, vocês têm que lembrar de receitas, despesas, tá? Então, eu vou ter que ter uma preocupação agora com as projeções desses agregados fiscais, mas olha só, além disso, eu vou ter que distinguir o que é uma receita primária de uma receita financeira. Ou seja, aliás, eu distingui uma despesa primária de uma despesa financeira, desculpa. Nós vamos ter que distinguir aqui uma despesa primária de uma despesa financeira, ok? Essa preocupação é por quê? Por causa da trajetória da dívida pública. É importante nós sabermos o que é despesa primária e o que é despesa financeira. Da mesma forma, é importante nós sabermos o que é uma despesa obrigatória de uma despesa discricionária. Então, esse demonstrativo ele tem esse objetivo de ser um marco fiscal de médio prazo, trazendo receitas, despesas, os principais agregados fiscais e, principalmente, distinguir o que é uma despesa primária de uma despesa financeira e uma despesa obrigatória de uma despesa discricionária. Nós temos que lembrar que a despesa primária é aquela em que eu vou tirar os juros da dívida. A despesa financeira é aquela que tem os juros da dívida, ok? O que é uma despesa obrigatória? Aquela que é vinda por lei, por exemplo, pagamento de servidores. A maioria das despesas são obrigatórias, pagamento de servidores, previdência social. Então, há uma obrigatoriedade de executar o orçamento e pagar essas despesas, ok? E o que seria despesa discricionária? Seriam aquelas que os gestores têm o quê? Tem uma certa flexibilidade de alocação de recursos, como, por exemplo, os investimentos. Os investimentos são despesas discricionárias. O gestor pode deixar de realizar o investimento ou fazer, enfim, ele tem uma certa flexibilidade. Agora, nas despesas obrigatórias, elas precisam ser executadas, tá? Inclusive, tem regras dentro do arcabouço fiscal que envolvem as despesas obrigatórias, despesas discricionárias, bem interessantes, tá? Para que as duas sejam executadas, porque as duas são importantes. A despesa discricionária gera desenvolvimento do país. As obrigatórias é aquelas que devem ser pagas, ou, por exemplo, o salário dos servidores públicos tem que ser pago. Então, eu preciso ter um certo planejamento de pagar as despesas obrigatórias, mas ter margem para fazer meus investimentos públicos com as despesas discricionárias também. Tá? Então, esse demonstrativo de marco fiscal é basicamente isso. Eu quero mostrar para vocês os agregados fiscais, eu quero mostrar, por exemplo, as diferenças entre esses agregados fiscais para que tenha mais controle em relação a essas despesas obrigatórias, discricionárias, despesas primárias e despesas financeiras, ok? Então, vamos lá. Além disso, nós temos um outro demonstrativo para a União sobre o efeito esperado e a compatibilidade no período de 10 anos, olha só o período, pessoal, 10 anos do cumprimento das metas de resultado primário sobre a trajetória convergente da dívida pública. Pessoal, aqui é o seguinte, olha, eu vou pegar, projetar, tá bom? Então, quando nós temos assim, o efeito esperado, isso aqui é uma projeção, efeito esperado, projeção, ou seja, eu vou projetar na LDO, isso aqui tudo é um demonstrativo da LDO, tá, pessoal? Vou projetar na LDO o efeito esperado e vou fazer isso para 10 anos. Mostrar, por exemplo, qual é o efeito esperado dos resultados primários que vai ter durante 10 anos e fazer isso uma convergência com a dívida pública, ou seja, o quanto disso vai diminuir minha dívida pública em relação ao PIB. Pessoal, inclusive, eu fiz um trabalho ano passado de verificação do novo arcabouço fiscal, que essa regra está muito forte lá, e tive conversas aí com os órgãos e assim, ainda não tem nada definido como é que vai ser isso. A próxima LDO vai trazer mais
mais claro, para deixar mais claro como é que vai ser esse acompanhamento, essa estimativa para 10 anos. Porque é muito difícil, pessoal. Imagina, é muito difícil você conseguir cumprir dentro do exercício financeiro o resultado primário daquele exercício. Aí você vai fazer o efeito esperado, ou seja, uma estimativa, um estudo, o efeito esperado para 10 anos. Como é que vai ser isso? E que efeito esperado é esse? O quanto da relação dívida-PIB tem que diminuir? O quanto de dívida pública tem que ser feito? Então, tem coisas que precisam ser mais esclarecidas, tá? Só fazendo um adendo. Mas só lembrando que esse demonstrativo é sobre isso. É justamente pegar esse resultado primário e projetá-lo para 10 anos. 10 anos para frente, ok? E dizer o seguinte, olha, estou projetando e verificando se o quanto que isso vai diminuir a minha dívida pública em relação ao PIB do país, tá? Então, o que vocês precisam saber é só isso, tá bom? É um demonstrativo novo e ele vai valer somente para a União. Então, vamos lá. E o que nós temos mais? Nós temos outro aqui, outro demonstrativo, que vai tratar sobre os intervalos de tolerância para a verificação dos cumprimentos de metas anuais do resultado primário. O que seria isso, professora? Vamos lá. Eu não sei se vocês acompanharam a discussão do novo arcabouço fiscal, que foi o arcabouço que foi aprovado no dia 31 de agosto de 2023. Lá diz o seguinte, olha, as metas fiscais vão ter ali as metas de todo ano. Então, todo ano nós temos uma meta a ser cumprida. Quem vai cumprir essa meta? A LOA. Só que quem traz essa meta? A LDO. Tá? Só que o novo arcabouço fiscal diz o seguinte, olha, existe um limite de tolerância. Aí ele dá 0,25 a menos, 0,25 a mais do PIB. Então, tem um limite de tolerância para eu descumprir essa meta de resultado primário. Eu posso descumprir ela para menos e eu posso descumprir ela para mais, entendeu? Então, existe esse limite dentro da própria, do novo arcabouço fiscal. Então, esse demonstrativo vai trazer regras em relação a esse limite de tolerância, tanto para menos como também para mais, tá? Então, vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó, limites, intervalo, os limites e os parâmetros, aliás, aqui, os intervalos de tolerância para a verificação do cumprimento das metas anuais de resultado primário, ou seja, eu vou olhar esses limites, tá? E geralmente esses limites para menos 0,25 pontos percentuais do PIB ou para mais, menos ou mais 0,25 pontos percentuais do PIB, ok? E isso é previsto onde? Isso aqui está previsto na LDO. Então, se vocês olharem a LDO, já tem lá a LDO desse ano, o limite de tolerância, tá? Nós temos, por exemplo, uma meta fiscal a ser cumprida, mas essa meta fiscal a ser cumprida, ela pode ser descumprida nesse limite de tolerância. Tanto para menos, ou seja, eu posso ter uma meta fiscal menor, como eu posso ter uma meta fiscal maior, tá? Então, esse limite de tolerância, ele tá já, a margem está dentro da nossa LDO, e aqui nós vamos ter um demonstrativo específico que vai justamente verificar esses intervalos de tolerância de metas para o resultado primário, ok? E o que nós temos mais? Para a União. Lembrando que tudo isso está valendo para a União, beleza? Aí nós temos também os limites e parâmetros orçamentários para os poderes e órgãos autônomos, compatíveis com o que é estabelecido em lei complementar. O que seria isso, pessoal? É o seguinte, esses limites e parâmetros orçamentários, eles são obrigatórios pelo Executivo, mas não ficava muito claro para os poderes, entendeu? Então agora há uma preocupação do Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, todo mundo verificar esses parâmetros e analisar de acordo com a questão da dívida pública. Então, quando fala assim, compatíveis com a lei complementar tal, aí vai citar lá o novo regime fiscal sustentável, vai citar lá, por exemplo, a questão do artigo 163 da Constituição, eu acho que é o inciso 8º da Constituição, que vai falar sobre a dívida pública. É justamente isso, os poderes fazerem seus parâmetros também compatíveis com o quê? Com a dívida pública. Tudo isso, pessoal, que eu estou falando agora, essa mudança toda que aconteceu se preocupando justamente com o quê? Com a dívida pública, tá bom?
Eu espero que vocês estejam entendendo, porque esse assunto ele é extremamente denso, eu estou tentando explicar o mais tranquilo possível, mas eu sei que ele é complicado. Se vocês não estiverem entendendo, repita o vídeo novamente, que eu acho que vai dar para pegar melhor, tá bom? Mas vamos lá. Além disso, nós temos um outro demonstrativo para a União, que é justamente um demonstrativo que vai tratar sobre o quê? Sobre a estimativa do impacto fiscal, quando couber, das recomendações resultantes das avaliações de políticas públicas. Nós temos um artigo específico que fala sobre a avaliação das políticas públicas. Isso está lá no artigo 37 da Constituição. Artigo 37, eu acho que o parágrafo é o parágrafo 16 da nossa Constituição de 88, tá? Lá vai dizer que deve ser feita a avaliação das políticas públicas. Então, essa avaliação das políticas públicas tem que ter um demonstrativo na LDO da União, tá? Trazendo a estimativa de impacto fiscal, ou seja, uma preocupação fiscal em cima dessas políticas públicas. E tem que ser reconhecido, ou seja, tem que ser colocado na LDO as recomendações que foram feitas por uma avaliação de uma política pública. Então, quer mostrar o seguinte, olha, foram feitas recomendações de avaliação de política pública, então a gente vai falar sobre elas aqui na LDO da União, um demonstrativo específico, e falando sobre a estimativa do impacto fiscal que envolve esse assunto, ok? Então, é isso que fala esse demonstrativo. Ok, terminamos os demonstrativos. Aí vem uma perguntinha para vocês, tá? São 6 demonstrativos a mais para a União, que a gente acabou de ver. Se vocês não pegaram, recapitulem a aula, que vocês vão ver os 6 demonstrativos, ok? Mas a pergunta que não quer calar. Esses demonstrativos para a União, os estados podem adotar? E aí, o que vocês acham? A LRF também foi alterada e trouxe um dispositivo sobre isso. Vamos lá. A pergunta é, os estados, Distrito Federal e os municípios poderão adotar esses demonstrativos? A resposta é sim. E diz a Lei de Responsabilidade Fiscal que ela pode adotar tanto total como parcialmente. Então, pode ser tanto total como pode ser parcial, ok? Então, os estados podem utilizar, o Distrito Federal pode utilizar, os municípios também, total ou parcialmente, ok? No que couber, ele pode usar esses demonstrativos que a gente acabou de falar que só vale para a União. Beleza? E, por fim, para a gente terminar essa parte de falar sobre essas alterações, a gente tem que lembrar o seguinte, que existe um outro dispositivo, que é o parágrafo 7º, que entrou no artigo 4º da Constituição, ou da Constituição da LRF. Lembrando, aqui nós estamos em LRF, tá? Então, entrou o parágrafo 7º que diz o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderá dispor sobre a execução de quaisquer despesas primárias da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscais da Seguridade Social. O que seria isso, pessoal? Aqui está falando que não pode excluir qualquer despesa primária da apuração da meta de resultado primário dos orçamentos fiscais. Houve uma discussão, quando estavam falando sobre o novo arcabouço fiscal, sobre a possibilidade do Executivo mexer em algumas despesas lá da meta fiscal. Aí parece que não foi aceita, então teve uma discussão no Congresso, enfim, esse negócio não passou. Aí deixaram claro, tentaram reforçar isso na LRF, dizendo o seguinte, olha, não vai poder mudar as despesas primárias lá, que foram aprovadas nas metas fiscais na LDO. Então, nós temos aqui só um reforço, né, que foi feito lá por conta de uma discussão que teve na época do arcabouço, que a LDO de cada ano, ela não pode dispor sobre exclusão de qualquer tipo de despesa primária da apuração do resultado primário lá do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Ou seja, eu não posso excluir despesa primária na LDO de cada ano que vai impactar meu resultado primário. Seria isso e somente isso, ok? Com isso a gente fecha. Mas eu quero voltar para aquela questão do nosso simulado, que a gente falou no último simulado, na verdade. E para vocês verem como é que eu cobrei essa questão aqui para vocês. E ela envolve essa questão, essa alteração que aconteceu na legislação. Vamos lá.
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um conjunto de normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações para prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. Sobre a LRF, é incorreto afirmar, é incorreto, nós vamos procurar a errada. Letra D. O anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias conterá metas anuais para o exercício que se referir, olha só, da União, tá? Para o exercício que se referir para os dois seguintes. Qual o erro da questão? Aí aqui, ó, com o objetivo de garantir sustentabilidade à trajetória da dívida pública. Pessoal, para a União, o anexo de metas fiscais com o objetivo de garantir a sustentabilidade da trajetória da dívida pública, ele não é de dois seguintes. É o exercício em que se referir mais os três seguintes. Então, não esqueçam disso, tá? Nós tivemos uma alteração para a União, que no caso da União, nós vamos ter o exercício que se referir e para os três seguintes, com o objetivo de garantir a sustentabilidade da dívida pública, ok? A letra E também fala de mudança, mas ela está corretinha. Então, nosso gabarito é a letra D. O anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias da União conterá um novo marco fiscal médio, de médio prazo, com projeções para os principais agregados fiscais que compõem os cenários de referência, distinguindo as despesas primárias das financeiras e obrigatórias daquelas discricionárias. Foi justamente o que eu falei durante esta aula de hoje. Então, existe sim esse anexo na União, ok? Do marco fiscal de médio prazo, com projeções dos principais agregados fiscais, trazendo cenário de referência, distinguindo o que é uma despesa primária de uma despesa financeira e de uma despesa obrigatória com a despesa discricionária. Portanto, o nosso gabarito aqui vai ser letra D de dado, ok? Bom, pessoal, é isso. Terminamos a nossa atualização da LRF. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela tenha sido clara e que ela tenha agregado aí nos estudos de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários que a gente pode conversar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no meu Telegram também, que lá a gente conversa direitinho, tá? Então, mas não fiquem com a dúvida. Se ficar com alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Coloque ou dê um feedback nos comentários também, tá? Dê logo aí a sua curtida também. Ou então a gente conversa um pouquinho lá no Telegram, tá bom? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixo aqui minhas redes sociais, se vocês não me adicionaram ainda, nós temos aqui, o material vai para o Telegram. Vocês podem conversar comigo diretamente no direct do Instagram. Aí nós temos o Telegram, que todo mundo pode participar da conversa. Aí tem o nosso YouTube aqui com os nossos vídeos, tá? No mais é isso, muito obrigada pela participação de todos. Eu já vou dizendo para vocês que toda quinta-feira nós vamos ter simulados no Telegram e com correção na sexta. Se eu não colocar o vídeo na sexta, eu coloco o vídeo no sábado, mas a gente vai ter toda semana simulado para o CNU, tá bom? Que serve aí para todos os concursos também. No mais é isso, muito obrigada e um beijão a todos. Até a próxima!